Mas Getúlio, eu que conheço, eu acho que não precisa disso não. Se eu fosse ele, já tinha entrado no time de campo. Porque é um desgaste muito grande. Luiz, a cidade vive novamente um surto de virose. Esse final de semana, em grupos, amigos dizendo, quem precisou de atendimento, ou seja, inclusive a prefeitura abriu UBSs que fecham no final de semana para atender a demanda, e eu ouvi falar de casos do São Lucas, do próprio Rio Grande, os pronto-socorro lotados, e 90% casos, pessoas achando que é gripe, que é Covid. O que é que está acontecendo? Isso é normal? Qual é a perspectiva? Bruno, isso é absolutamente comum. Todo ano, nesse período em que começam as chuvas, você tem dois incrementos importantes de doenças em Natal. Isso é Natal, Nordeste, esse comportamento ele acontece sazonalmente no país todo. Aqui começa a chover, esse ano a gente teve uma chuva que começou no litoral um pouquinho mais cedo, ela acompanhou o interior do estado. E o que é que a chuva favorece? Ela favorece a proliferação de alguns insetos, principalmente moscas. Então o pessoal começou a chamar de virose das moscas. Essa virose que provoca doença diarreica, essa doença que é na verdade a doença diarreica aguda ou gastroenterite aguda, ela não é necessariamente só transmitida pelas moscas. Então ela pode ser uma doença de veiculação hídrica, o déficit de saneamento na cidade fomenta isso, a deficiência da coleta de lixo fomenta a proliferação de insetos, e aí você tem essas doenças diarreicas. Então, essa vai te provocar febre ou não, dor abdominal tipo cólica, diarreia, vômito e pode, nos casos mais graves, cursar com desidratação. E aí isso chamaria atenção. As outras doenças que são muito comuns nesse período, elas decorrem de chove, aglomera, principalmente entre crianças. Então você chove, você sai da parte externa do seu prédio, da sua escola, e você passa a estar num ambiente mais confinado, em ambiente de ar-condicionado, e aí você favorece a transmissão das chamadas IVAs, ou infecção. Sempre existiu, não tem nenhuma diferença do que acontece todos os anos. O que é que varia um pouquinho de ano para ano? São as manifestações dessas doenças, que normalmente são virais. E qual é a diferença de uma doença viral para uma doença bacteriana? A doença viral precisa que o seu próprio organismo, seu sistema imunológico, reaja contra ela. Então você tem que ter uma boa condição imunológica para você reagir contra a doença. Suas defesas têm que estar boas. As suas defesas têm que estar boas. Você não tem remédio para vírus. Você tem até os antivirais, mas são para outras doenças, como a AIDS e algumas outras. Mas no normal, nessas viroses gastrointestinais ou de via aérea superior, é o seu organismo que vai se defender. Aí os extremos de idade sofrem mais. As crianças e os idosos. A criança porque tem um sistema imunológico imaturo ainda. E os idosos porque já tem um sistema imunológico que não responde tão bem. É diferente das doenças bacterianas, que são aquelas que precisam de antibióticos para curar. Então, essas doenças, e tem um terceiro tipo de doença, que esse ano, ainda pelo menos do ponto de vista de notificação, ela está aparentemente sob controle, que são, e que já deveria estar acontecendo um boom delas, porque ela acontece antes das chuvas grandes do litoral. Chuvas maiores aqui em Natal são nos meses de junho e julho. Mas essas doentes, esses momentos em que chove e empoça, ela favorece as arboviroses, dengue, chikungunya, zika vírus. E elas aparentemente, do ponto de vista de notificação, aparentam estar sob controle. Elas estão menos incidentes do que as doenças diarreicas, essas doenças diarreica aguda ou doença virose das moscas, e do que a IVAS, que é a infecção de via aérea superior. Essa cursa com o quê? Dor de garganta, coceira no nariz, rinorreia, tosse, febre, mialgia e artralgia, que é a dor no corpo, moleza, astenia, falta de vontade de se alimentar, falta de vontade de fazer qualquer coisa, e que normalmente, o importante é que a população saiba, essas doenças são chamadas doenças autolimitantes, ou seja, elas têm um período de incubação, desenvolvimento, provoca o mal-estar. Tem ideia de período, Luiz? Normalmente entre 3 e 7 dias, sendo mais comum 5 dias, tá certo?
Isso varia de pessoa para pessoa. Quem tem um sistema imunológico mais prevalente, mais atuante, vai ter um período mais curto. Quem tem o sistema imunológico respondendo pior, vai ter uma doença com mais sintomas. Tá. Luiz, então é um fato comum, normal, todo ano acontece. Quem pega essa virose, muita gente não sabe distinguir absolutamente nada, deve de fato procurar um atendimento médico? Bruno, eu sempre tenho muito cuidado, inclusive lembro que ano passado eu estive no seu programa. Nessa mesma época, falando sobre o mesmo assunto e vendo como você no chat, o pessoal criticou, mas é fácil para você dizer não vá ao hospital porque você é médico. Você não vá ao hospital. Muito pelo contrário, se você tem uma doença, o local certo para você ir é o hospital. Mas a recorrência da ansiedade em sintomas brandos. Então, se você começa a ter uma mialgia, uma dor no corpo, uma febrícula, febre inferior a 37,5 graus, não tem uma prostração, você consegue fazer a ingesta do líquido, consegue fazer a sua alimentação normal, você precisa interpretar aquilo, ou necessariamente você deveria interpretar aquilo, como um quadro viral transitório, que é o mais prevalente. Isso vai acontecer em 99% das pessoas. Mas é errado eu ir ao hospital? Não. Se você tem dúvidas, se você não tem o mínimo de conhecimento na área de saúde, se você tem uma dúvida, você teve ali contato com uma pessoa suspeita de Covid, né, que é uma doença que continua no imaginário popular e é uma doença realmente importante, precisa, eu estimulo as pessoas que vão, as vacinas bivalentes estão disponíveis, né, na área de saúde pública, nas unidades básicas de saúde, e elas estão encalhadas. As pessoas não têm tido uma procura efetiva como tiveram nos outros períodos. Gripe, não é isso? A bivalente, que é para influenza e Covid, tá certo? Então, se você eu estimulo, agora começou a vacinação de influenza exclusiva, as crianças em especial, os profissionais de saúde e os idosos devem ir fazer uso dessa medicação. Ela é importante. Por quê? Porque a doença viral, se ela encontra um sistema imunológico que não tenha a capacidade de vencer, ela pode cursar com agravamento. Isso acontece nos extremos de idade, em especial criança e idoso. Nas crianças, e aí você falava sobre os prontos-socorros, tanto públicos como privados lotados. Nas crianças isso provoca traqueite, traqueobronquite, as bronquiolites e até mesmo as pneumonias. Isso esse ano aconteceu numa proporção um pouco maior do que a dos outros anos. Explicação para isso: nós não temos certeza se isso mudou. Os vírus, eles são mutáveis, eles mudam todo ano. Então, às vezes você tem uma cepa viral que é mais virulenta, ela provoca mais mal. Então, as crianças cursaram com isso, traqueites, bronquiolites e quadros de pneumonia. Mesma coisa nos idosos. Mas nos adultos, a despeito dos prontos-socorros absolutamente lotados, como acontece todo ano, você não tem tido incremento de internação. Nenhum hospital privado está com problema de leito de UTI, leito de enfermaria, leito de apartamento. Você não tem isso. Mas você tem um pronto-socorro que teve um incremento de aproximadamente 60% na sua procura. Eu vou dar o exemplo do Hospital Rio Grande, mas ele se replica. Só um minutinho, pois Luiz. Então, o Covid, certo? Eu tenho várias pessoas conhecidas que confirmaram para o Covid. Mas todas em casa, bem. Isso. Aumentou a quantidade de casos confirmados? Não aumentou? Nós não tivemos aumento de incidência de quadros do Covid, além daquilo que é esperado sazonalmente. Você não teve uma explosão de casos. Você ficou muito próximo de zero, e agora você tem uma notificação em torno de 1 ou 2 casos dia. Se você pega isso percentualmente, vai te dar 100, 200% de aumento. Mas do ponto de vista quantitativo, não tem significância estatística. Então você não teve uma explosão de casos de Covid. O que acontece também é que você não está testando todo mundo. Se tivesse massivamente testando as pessoas, muitos desses quadros virais respiratórios, que podem ser vírus sincicial, influenza, H1N1, que circula em nosso meio e que é um vírus devastador,
Se você tivesse testando massivamente todo mundo, fazendo painel viral para todo mundo,